Mas a questão é qual o valor do ticket que eu deveria colocar para eu já ter um resultado expressivo. Isso tem a ver com a quantidade de vezes que eu lanço ou com o valor que eu estou gerando para para o meu avatar. Porque é um curso que vai gerar muito valor verdadeiramente. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Érico, eu queria saber sobre. Eu fiz um lançamento de semente, né? Já foi bem legal, assim, gerou um bom resultado. Assim, eu considerei bom, porque foi mais do que uma venda, então foi um bom resultado. Eu fiz 12 vendas, então isso para mim Opa! foi bom mesmo. Qual foi o ticket? Foi um ticket baixo, foi 297, alguma coisa assim. Foi Nada mal. muita coisa. Mas aí eu fiquei super animada com o lançamento de semente, só que eu travei no Facebook por questão de políticas. E aí, de lá para cá, eu não conseguia fazer o meu lançamento interno, mas já consegui solucionar essa questão. E a política de atributo pessoal que me atrapalhou, eu não sabia o que eu estava errando, né? O que que é Então, a o galera aí, atributo, muita gente. política de atributo pessoal, Claudete? Aquela, eu não sabia que o Facebook ele não permite que você fale com as pessoas assim, de forma de você que precisa de tal. E muitas copies são assim. Você usa o você ou a palavra outro. Em alguns momentos o você fica de forma agressiva, então o Facebook te trava, eu não sabia disso. Então eu fui estudar bastante as políticas e compreender. Uhum. E Como é que... acabava que meus anúncios estavam sendo rejeitados, eu não sabia disso. Tive conta bloqueada e não pude fazer. Por isso que agora eu estou indo para o meu lançamento interno, né? De 1 a 8 agora. Eu vou fazer um evento de lançamento. Como é que chama? E a minha dúvida Como é que chama o evento? vai ser. Vai ser. Ai, meu Deus, agora me deu um branco, mas travessia, pronto, Travessia da Reconquista. Porque eu ajudo mulheres a reconquistarem, reconstruírem os seus relacionamentos. Então, Que legal! é um nicho bastante atrativo, eu sei que é, né? Até Olha! porque eu já alavanquei muito com isso, somente imitando o que você fazia, sem nem ter comprado fórmula. Eu deixei meu emprego e hoje eu trabalho unicamente com isso, só com isso. E aí o que acontece? Mas eu ganho mais com as mentorias do que com o lançamento. Mas eu já aprendi com você, eu já vi que, na verdade, o meu ticket da mentoria ela precisa ser muito mais alto e para que as pessoas, eu seja inacessível para que elas comprem o meu produto. Isso eu já entendi, eu já vi você falando sobre isso. Agora, o que acontece? Isso vai acontecer naturalmente. Você não precisa nem forçar. Uhum, Porque é o seguinte, uhum, exato. se ele não for alto, você vai lotar sua agenda. E se Uhum, você lotar sua agenda, você não vai ter tempo para o lançamento. E aí, exatamente. quando você lotar sua agenda, você vai ter que aumentar naturalmente seu ticket para ter tempo para fazer o que você quer. Senão, você não vai conseguir, Uhum, né? É natural. ex- exato. Isso eu já vi você falando algumas vezes e faz muito sentido. Agora, a minha questão eu vou fazer um investimento mais alto do que o que eu já fazia. Os meus investimentos são baixos e eu tenho um resultado bem significativo. Só que eu não estava conseguindo investir porque o Facebook estava me travando. E a questão aí, qual o ticket? Inclusive, eu nem mandei o meu lançamento para análise do Fórmula porque eu estava tão desanimada com isso. Eu falei assim, como o meu problema está no Facebook, eu já sei que é isso mesmo, então deixa para lá. Mas a questão é qual o valor do ticket que eu deveria colocar para eu já ter um resultado expressivo. Isso tem a ver com a quantidade de vezes que eu lanço ou com o valor que eu estou gerando para para o meu avatar. Porque é um curso que vai gerar muito valor, verdadeiramente. E eu não gostaria que fosse um ticket baixo, porque realmente vai ter muita coisa que vai gerar transformação.
Então, vamos falar de aumento de preço. Deixa eu só tirar os comentários para a Uhum. gente. Então, vamos falar de aumento de preço. A primeira coisa que é, independente do que eu fale aqui, eu criei um conteúdo raiz só para isso. Eu quero que você anote ele para te dar como estudo depois disso aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu só achar ele Uhum. primeiro para você. Você tem um caderno para anotar? Tem, deixa eu ver aqui. Eu quero que você assista ele completamente depois do que a gente vai falar aqui, tá bom? Tá. Como precificar um produto. Ó, o vídeo é o episódio 6 do podcast 6 em 7. Chama Como Uhum. Precificar Seu Produto. Então vamos lá. Deixa eu Episódio virar a 6? câmera. Episódio 6. Ó, tô mostrando aqui, ó. Como precificar seu Certo. produto para fazer um 6 em 7. Um episódio de 1 hora e Tá. 15. Tem menos tempo Uhum. aqui. Então tá bom. Show. Opa. Deixa eu virar a câmera aqui de volta. Vira. Tá. Então tá bom. O preço do produto tem vários fatores. O Uhum. primeiro fator é desconhecido. Você pode tentar entender, explicar, mas vai ter sempre alguma coisa que você não entende em relação ao preço. Você tem que saber disso. Primeiro Uhum. isso. Fora isso, o que você tem controle? Primeira coisa que deixa o preço mais caro, eu vou colocar fatores que te permitem aumentar o preço, tá bom? Uhum. Primeira coisa é escassez. Tá. Quanto mais escasso é, mais caro é. Então coloca aí. A gente vai falar. Primeiro eu vou colocar os fatores, depois eu vou falar dos fatores no seu preço, tá bom? Uhum. Depois é risco. Tá. Quanto mais arriscada alguma coisa, mais barata ela tem que ser. Uhum. Então você vai comprar uma casa, mas você não pode entrar dentro dela, tornou a compra o quê? Arriscada. É. Quando eu investi em leilão de imóveis, havia algumas casas que estavam à venda em leilão, mas não podia se entrar para ver. Você sabe por quê? Uhum. Porque tinha alguém morando lá dentro, né? E a pessoa não Uhum. deixava. Mas ela não tinha pago a parada, então estava indo no leilão. Então você tinha chance de investir numa casa que você não podia entrar dentro. Você imagina o que Uhum. acontecia se você vai comprar uma casa, de fora parece boa, mas você não pode entrar dentro. Não pode. O que acontece com o preço dela? Ela vai baixar. Vai baixar, não vai? Porque você vai falar Uhum. assim, e se eu entrar dentro lá e os banheiros tiver? Você imagina o pior. Você imagina que os banheiros vão estar Uhum. ruins, você imagina que as condições vão estar horríveis, você imagina que você pode ter problemas estruturais. Então você tem que pagar um preço muito baixo, baseado no alto risco da transação. Então, quanto Sim. mais risco, naturalmente nós pagamos Mais barato. mais barato. Carro. Ó, você está comprando um carro, você está aí na Bahia e tem um carro lá em São Paulo. E o cara falou assim, é um carro Uhum. que você queria. Só que você não pode ir lá ver. Então você está assumindo um risco. O cara ter feito a foto. Já pensou que se ele faz aquela. Se é igual ao Instagram da galera? Você encontra, cara, as fotos do Instagram das pessoas aqui são tudo maravilhoso. Quando eu pego as pessoas no 747, não é bem aquilo, não, entendeu? É uma propaganda enganosa É. da porra. Eu mesma Mas, acabei de acordar aqui, ó. homens e mulheres. Homens e mulheres. Falam assim, nossa, agora eu vou falar com um modelo. O cara saiu da revista. Só que não, entendeu? É isso mesmo. A foto é bem, pode ter sido editada, pode ter tido tudo. Então, risco, quanto mais risco, mais barato. Uhum. Escassez vem um pouco de. Então, vamos falar só desses dois aqui, ó. Eu vou falar de risco e escassez. Então, o que Tá. que influencia na escassez? O que influencia na escassez é a autoridade.
quanto mais autoridade percebida, maior escassez. Mais gente procurando. Mais gente procurando, menos tempo. Uhum. Então, mais caro. Risco. Como é que a gente... Então, se você tem mais autoridade percebida, isso é, Uhum. se você tem muita prova social, por exemplo, Tenho sempre, bastante. e quando mais você tem, mais as pessoas querem você. Quanto mais elas querem você, menos elas podem ter você. Eu já, por exemplo, não atendo pessoalmente. Nem por R$ 1 milhão. E parece que não atendo mesmo. Se o cara botar R$ 1 milhão, não atendo mesmo. Porque eu faço mais que isso com o tempo que eu faço pra mim. Por que eu vou atender outra pessoa? Uhum. E também não é minha missão. Eu já não Uhum. estou mais na missão do um para um. Eu estou na missão do um para muitos. Então, eu até atendo, eu Uhum. estou te atendendo, né? É uma espécie de atendimento, né? Você tem que me fazer uma pergunta, Exatamente. é um atendimento. Eu não sou psicólogo, não sou, mas eu estou te atendendo. Mas eu estou te atendendo porque eu não faço só diferença para você, eu faço, no momento, para 489 pessoas. Isso me excita mais. Um para muitos me excita muito mais do que um para um. Porque um para um Uhum. eu não vou chegar onde eu quero, sabe? Não é um futuro que me excita, é um futuro de transformação muito maior, né? Eu tenho uma Uhum. ambição de transformação maior. Eu tenho essa ambição. Então, risco e escassez. Como você pode diminuir o risco para o seu prospecto? Na visão dele, não na sua visão. Tá. Ah, não é arriscado para mim, porque o programa funciona mesmo, que é muito bom. É, mas ele, o capô tá fechado para ele. Você viu o capô do carro, mas ele não vê como é que é lá dentro. Então vamos fazer algumas coisas aqui que podem diminuir risco. O que você acha que pode diminuir o risco? A percepção de risco da sua cliente. Vamos fazer um Uhum. brainstorm aqui. É, eu, tá. Se for Eu atrativo, é posso. sempre assim, o carro tem que ser atrativo, a casa tem que ser atrativa. Não adianta querer vender uma casa que não é atrativa. Quando é atrativo, né, você tem que diminuir o risco. Uhum. Como é que você diminui o risco para ela? Para poder cobrar É. bem mais Aí, caro. aí é que tá, porque enquanto você estava, eu não quis interromper porque eu queria escutar tudo que você tinha para dizer, mas é isso mesmo que você sempre fala. Enquanto você está falando, eu estou formulando outras perguntas aqui, né? E Claro. quando você fala de risco, o meu produto é mais ou menos como o seu produto do Fórmula. Por exemplo, quando eu comprei o Fórmula, eu assumi um risco, eu estava colocando ali, eu comprei nas primeiras horas, foi mais barato, mas quem compra depois ou a prazo vai comprar por R$ 10.000. Então, eu estou Exatamente. assumindo um risco quando eu compro o Fórmula. É um dinheiro que não é pouco, né? Uhum. E às vezes tem muitas pessoas que tiram das suas economias e tudo. Certo? Mas entrar no Fórmula é um diferencial, mas até eu entrar, eu tenho objeções, Certo? né? Eu tenho objeções ali de que para mim pode não dar certo, de que eu já tive objeções no início, quando eu conhecia, alguns momentos eu me desmotivei com marketing digital e eu achava, isso é uma fraude, o cara é um mentiroso e tudo. Mas depois que eu comecei a ver, né, as histórias e assistir, então quando eu comprei convicta. Mas eu ainda tinha o meu medo de se não der certo e se eu não conseguir, né? Então, eu estava lendo o seu texto que você colocou no Telegram e Hum. você é sobre o Clubhouse, e aí um texto que você orienta a gente, né, como que escreve lá. E você falou uma coisa importante sobre os números que você tem. E eu estava realmente, eu já estava reescrevendo, eu estava agora fazendo isso, buscando os meus números. E aí você falou assim, poxa, é mais, chega quase uma, não dá mais do que 6 em 7 por dia no ano de 2020, né? Dá mais de Os cálculos que dois, você faz. né? Dá mais de dois. Porém, tem muita gente que se inscreve no Fórmula e não faz o que é preciso fazer, né? Porque fazer o que é dolorido, você vai dormir tarde, vai acordar cedo e você dá o caminho, mas a pessoa que precisa fazer, ela vai precisar fazer. Eu cansei de passar vários ensinamentos do Fórmula para amigos meus, pessoas que precisam, elas não simplesmente não fazem, elas não querem fazer. E aí é que está a questão, o meu produto é mais ou menos assim. Eu sei, eu acredito no resultado, eu sei o resultado que ele pode dar, né? Mas tem pessoas que querem dicas, como aqueles clientes seus que querem um hashtag que vai aumentar a visualização,
sabe, de vídeo, e não querem fazer o que é preciso. Então, o que que acontece? O meu avatar, eu sei que se ele faz o que é preciso, as chances dele vão, eu posso apostar que vão para próximo de 90, 100% se ele faz tudo certinho. Claro que tem várias outras variáveis. Tem muitas variáveis, tem questão que é do outro, tem às vezes um relacionamento se acaba, enfim, tem situações que sim, claro, não são todas as pessoas que vão reconquistar, assim como não são todas as pessoas que vão atingir um 6 em 7. Mas eu sei porque eu já vi isso na minha própria vida e eu já vi com as pessoas que eu já ajudei, né, com os resultados que eu tenho. Agora, como que eu vou dizer para ele que reduz o risco? Aí é que tá, que é a sua pergunta, né? Ah, excelente, eu tenho a resposta para você. Uhum, Tenho uma resposta para você. Nossa, tem uma resposta para você. Se é tão incerto, se depende tanto dele, deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Eu vou recriar a pergunta nas minhas palavras, um pouco mais tá. resumida, para ver se eu saquei a pergunta. Porque às vezes a pessoa faz uma pergunta, eu também invento uma caraminhola na minha cabeça e respondo outra coisa. O que você está tentando me dizer, Érico? Eu acredito na minha parada, porém minha parada dá trabalho. E depende muito da Uhum, pessoa. Como que eu vou falar para ele? Como que eu vou reduzir o risco para ele se depende tanto dele ou dela também? uhum. Acertei a pergunta? Exatamente, é isso mesmo. Então tá bom, a gente vai falar sobre isso agora. Eu vou te ensinar a fazer isso. Preparado? Preparada. É raro assim, às vezes eu faço uma pergunta, eu não sei a resposta, não sei, mas essa eu sei. Essa eu sei. Essa eu já fiz, sei, faço, ensinei as pessoas a fazerem, então tá aqui a sua salvação. Uhum. Tá bom. Exatamente. Primeira coisa que você tem que entender de risco, o primeiro ponto, eu vou te passar um princípio. Não dá para reduzir ele 100%. O risco Tá. não é reduzido nunca 100%. Então, reduzir o risco não é exterminar o risco. A única pessoa Uhum. que consegue reduzir um risco 100% é aquele que consegue prever o futuro. E a única Sim, pessoa que consegue prever o futuro, até onde eu sei, está lá em cima. Ou talvez o filho dele sim. consiga. Fora os dois, tem muita gente que consegue prever o futuro, não. Nem Nostradamus que conseguia, agora consegue 100%. Então, aqui você não está num trabalho de exterminar o risco, mas você vai estar num Uhum. trabalho de reduzir o risco. Então, a gente vai falar de Sim, redução de risco na percepção do cliente. E eu vou falar isso tá. fora do seu produto para você ver que é possível. Vou te dar um exemplo da própria casa. Vou dar um carro que é mais Tá. fácil. Vamos supor que agora você vai comprar o carro é o Corolla. Você quer um Corolla? O primeiro que veio na minha cabeça, aquele Corolla parece legal, tem 2 anos de uso, aquela cor que você queria. E aí você fala pro cara, posso abrir o capô? E o cara, pode abrir. Aí você deixa ele revistar o capô. Aí você fala assim, posso fazer um test drive? Pode fazer um test drive, dá uma volta. Aí talvez você fale, mas eu não sou muito expert. Posso pedir para um amigo meu mecânico de minha confiança olhar o carro para ver se ele não está batido? Não sei se você sabe, né? Mas quem conserta carro sabe se o carro foi batido. Tem Uhum. umas coisas que não dá para voltar ao normal. Aí ele pega e fala, não, pode sim. Aí ele pega, o cara vê, ó, fala assim, esse aqui pode ter sido batido, mas não foi batido uma batida muito forte. Porque se fosse forte, tem batidas e batidas, né? Uhum. Tudo isso garante que o Corolla vai estar melhor? Não garante. Mas aqui a gente falou 3 coisas que, no contexto de compra de carro, reduz o risco. Sim. Não extermina o risco. O Corolla pode estar com alguma coisa que o cara sabe que só vai ser apresentada daqui a 100 mil quilômetros. O motor vai fundir. Mas ele reduz o risco. Então, quando ele passa por todos esses testes, você está mais disposto a pagar o preço de mercado daquele Corolla. Então, Uhum. agora a gente vai ter que entrar e entender assim, se no Corolla dá a volta, fazer uma revisão técnica, reduz o risco, o que reduz o risco na percepção do seu cliente em relação a um produto de conhecimento? Eu vou falar primeiro fator. Não é exterminar, mas reduzir. E o primeiro fator é evidência. Prova? Prova ou evidência.
Quando eu estava lá atrás, em 2013, na primeira versão da Fórmula, a única evidência que tinha era eu. Entrei num webinário e falei, ó, vou ser sincero com vocês, eu nunca ensinei isso para ninguém. Isso aqui vai ser a primeira vez que eu vou ensinar. Uhum. Então você tem que assumir esse risco, que talvez você não seja eu. Uhum. Eu vendi 53, para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Aí você vendeu 12 nesse último lançamento. Tanto faz, 53, 12, depende de muita coisa. Fora isso. Mas não foi 2.000, não foi milhares, não foi um 8 em 7. Porque Uhum. tinha um fator de risco maior. À medida que essas pessoas, eu lembro que dessa turma, 3 pessoas fizeram 6 em 7, pelo menos. Né? Tem várias pessoas que fizeram 6 em 7, muitos são famosos hoje. Mas aí depois, no meu próximo lançamento, eu tinha 3 evidências. É muito louco, porque as evidências estão em vídeo hoje. Eu gravei um vídeo, uma entrevista com eles, e existem até hoje as entrevistas. Eu lembro que eu gravei um vídeo com a Ana Lopes, que é uma professora Uhum. universitária, que fez 6 em 7 ensinando as pessoas a aprender rápido. Né? Ela fala assim, eu vou te ensinar a estudar. Qualquer matéria, eu vou te ensinar a estudar. E se você aplicar essas técnicas, seja em química, seja em história, você vai se dar bem. Porque eu vou te ensinar uma coisa que chama aprendizagem acelerada. A gente não sabe estudar. Ninguém ensinou a gente a estudar. A gente bota o livro e fala assim, enfia o livro no sovaco e absorve. E ela fez um 6 em 7 com isso. Outra pessoa que fez o 6 em 7 foi a André Lima, com uma coisa que chama acupuntura sem agulhas. Vai vendo. Faz acupuntura no dedo. Você acredita nisso? Ele fez 6 em 7 Uhum. com isso. Eu, Já viu? eu faço exercício dele, eu Total. conheço. É fantástico. Fala, fica lá. Assim. Eu já vi uma live dele fazendo com E vocês. pior de tudo que eu fiz uma vez e para mim funciona para mim que é uma beleza. Eu só de fazer agora eu já Pra mim também. É. ele fez 6 7 com aquilo. E tem o Bruno Gimenez, se não me engano, fez um 6 em 7, a minha memória pode estar fraca, com a fitoenergética, um produto que ensinava a energia das plantas. Uhum. Energia das plantas. Então, quando eu fui para o meu segundo lançamento, eu tinha a evidência. Ó, gente, eu fiz e esses 3 malucos aqui fizeram. Eu não chamava de maluco, eu tentava falar que não era maluco. Uhum. Mas esse nível de evidência, à medida que cada lançamento fazia, aumentava. E quanto mais evidência eu tenho, menor a percepção de risco. Uhum. Então, não basta você ter evidência, você tem que apresentar a evidência. E quanto mais você apresenta. Eu tenho. Você, Sabe por qual que é o acaso, problema das hoje... minhas evidências? Não sei qual que Eu tenho é. um Eu problema. só lembrei da música do Chitãozinho Chororó agora, evidências. Mas, enfim, qual que é o problema dessas Aí que evidências? tá, a minha dor maior é essa no meu nicho. Talvez, talvez você possa me ajudar. Hum, Eu estava falando isso ontem na live com minhas seguidoras. As pessoas têm vergonha de falar que elas estão num processo de reconquista. Elas imagino. têm vergonha de dizer isso. Porque hoje a gente vive o mundo, né? Os valores eles estão mudando muito. Então, o que você entra, vários Instagrams falando assim, se o outro te quer porque ele não te merece, quem não te quer não te merece, siga a vida. Mas vamos supor, um casal que termina um relacionamento, não necessariamente aquele que te deixou, não necessariamente quer dizer que aquela pessoa não presta. Às vezes quem não tá, quem tá com problema é você. Ou às vezes o casal não está sabendo lidar com as diferenças. Não quer dizer que porque a pessoa saiu é porque ela não te quer e não te merece. Mas o que é pregado hoje nas redes é quem não te quer. Mulheres empoderadas, machuque os homens, pise nos homens. Isso dá muito view, dá muito compartilhamento. Mas existe um pouco de chacota para reconquista, correr atrás. E não é isso, eu não ensino ninguém a correr atrás. Eu ensino você encontrar qual foi o ponto, aquele ponto focal ali do relacionamento, qual é a tua responsabilidade e como você pode mudar a percepção, que é o que você está me ensinando, né? Mudar a percepção do outro, de valor que você tem para o outro. Então, essa é a questão. Mas na visão das pessoas é correr atrás, é se humilhar. E aí, o que acontece? Eu tenho provas, tenho, consegui, coletei alguns vídeos e tudo,
mas é difícil. Eu coletei, assim, de algumas pessoas que estavam dentro do processo, mas não aquelas que realmente alcançaram a reconquista, né? Você Ah, é acredita que as incrível, você pessoas que alcançaram a reconquista, elas têm receio de falar que tem reconquistou? receio. E até. E E eu tá tenho outro tudo problema, eu bem. não posso fazer uma. E outra, eu não posso fazer uma live como você faz com minha cliente, porque com o meu público, porque se a Reconquista ela está fazendo um processo com o cara, usando gatilhos mentais e tudo, se ela entrar numa live comigo, o cara vai descobrir os amigos e vão contar, entende? Então, a Tá tudo bem. alternativa que eu faço para fazer a mesma coisa que você faz é elas usarem o Instagram alternativo para entrar numa live comigo. Eu entendi. Ó, cada caso é um caso. E a primeira coisa que eu vou colocar na sua cabeça é, se isso não sair da sua cabeça, não vai sair da cabeça dos seus clientes. Uhum, Isso está mais na sua do que na delas. É estranho eu te falar isso, mas eu já vi uhum, pessoas que mexem com reconquista terem pessoas que reconquistaram o marido falando abertamente. uhum, Então, isso, eu lembro que no meu caso, muitas pessoas falam, né, ninguém vai chegar no seu Instagram e vai falar, eu fiz 100 mil reais, eu fiz 2 milhões de reais. Aqui no Brasil não se faz isso. As pessoas são sequestradas. As pessoas não falam de uhum, dinheiro no Brasil. Mas eu falei. E eu me dei a permissão delas falar. E na minha cabeça isso não era um problema. Ao mesmo tempo que eu respeito 100% se é um problema para alguma pessoa. Mas para mim não é. Porque eu acredito que quando alguém fala isso, eu acredito mesmo, você inspira outras pessoas. E se a gente não for para frente e falar das coisas que a gente faz, muitas pessoas vão separar. Eu acredito que cada uma daquelas pessoas que eu entrevisto e abrem o faturamento e abrem isso, elas abrem para um senso de contribuição muito grande. Porque elas comeram o pão que o diabo amassou e não querem que mais pessoas comam. Então, existe uma porcentagem que vai levantar e vai abrir a boca. E vai falar, sim, meu casamento estava indo pro saco e a culpa era minha. Só que eu não sabia disso. Encontrei ela e, ó, modifiquei umas paradas e deu certo. Hoje eu tô feliz com meu filho. Meu marido tá feliz comigo também. Então, assim, lembra, é mais em você do que nelas, muito mais em você. E se as pessoas não vierem à tona e falar sobre isso, muitas pessoas vão divorciar. Ponto. uhum, Eu falo isso, é um senso de contribuição muito grande alguém que testemunha. Porque testemunho é uma situação de risco, você não tem que testemunhar. Mas você vai viver num país onde o quê? Onde ninguém empreende? uhum, Então, assim, eu falo isso para as pessoas. E quem quer vir à tona porque quer vir à tona porque acha que vale a pena, eles vêm. E é incrível. E eles falam. Mas porque eu dei essa permissão. Eu não uhum. forcei, mas eu dei essa permissão. Porque eu acredito que um testemunho na internet modifica vidas. E chega uma hora que Tá vendo? você não quer só a transformação para você, você quer a transformação para outras pessoas também. Dito tudo isso, fora isso, se for um problema, você pode ofuscar a cara dela, você pode modificar a voz da cara dele. Isso é fácil hoje em dia. É possível. Uhum. Mas isso está mais na sua cabeça do que na dela. Você acredita nisso? Porque Eu creio que pode ser uma você crença. é uma crença que você está deixando passar para elas. E aí você procura evidências que isso é verdade, mas não é. Eu sei que tem alguns que não vêm mesmo, tá? Tem um amigo meu que faixa preta que vendia um curso de ejaculação precoce. Esse era difícil. O cara entrar assim, ó, é o seguinte, esse era difícil. Impotência sexual também muito difícil. Mas fora esses dois, até o da Kátia as mulheres vieram à tona com sexualidade, que é Uhum, tabu, tabuzão. Assim. Até dela as pessoas vieram. Então, assim, é mais em você. Dito tudo isso, você pode usar testemunhos, você pode usar escritos, você pode falar que você está ofuscando o nome para manter o sigilo das suas clientes. Desde que uhum. você esteja Mas baseado em escrito eu tenho integridade muito. e se apresente. Escrito eu tenho Quanto prints, eu tenho vários. Uai, você Mas tem um vídeo aí para não. mim? Nossa, muito. Me dá um aí. Vamos ver. Mas é Acha um porque tá aí. no meu Instagram, nas pastas, Ah, eu tenho muito, não tem como se acessar, entendeu? né?
não tem como eu acessar aqui. Mas, ó, Mas se eu você. estou falando, como não tem como acessar, tá tudo bem. Mas evidência vai tirar o risco. Quanto mais evidência, mais risco. Menos risco. Tem uma segunda coisa que tira o risco. Sabe o que que é? Uhum, Diminui o risco. Chama-se garantia. Qual a garantia do seu tá. produto? Aí é que eu uso aquela garantia do Hotmart, né? Eu tenho colocado a garantia, a depender, como era curso de menos tempo do lançamento de semente, então Uhum, garantia de 7 dias, né? total. Desafios, É uma garantia pequena. Então isso, porque você tá era com pouco tempo também. alto nível de risco para quem compra. Isso, para o lançamento Exatamente. agora, para esse lançamento tem que ser uma garantia maior, Não só né? De mais maior. tempo. Você pode usar duas garantias, vê o módulo de garantias da fórmula. Tem a garantia maior, mais 30 dias, e a garantia Uhum, que chama, essa é incondicional. A pessoa pode pedir a garantia a hora que ela quiser por qualquer motivo. Pode ter ficado mal disposta e pedir a garantia. Pode ter esquecido e pedir a garantia. Não, dentro do prazo, é claro. Tem a segunda garantia, que é a garantia condicional. Uma garantia onde levanta o cabelo. Você fala a seguinte, noção. cerca da seguinte, depois vê exatamente as linhas. Se Uhum, você fizer o que eu fiz nos próximos 3 meses, me mostrar o que você fizer, me mostrar razoavelmente o que você fez, que eu falei que eu fiz, e não reconquistou ele, eu devolvo o dobro do seu dinheiro de volta. uhum, O dobro. É o Double Money Back Guarantee. Aí é o seguinte, quando você promete devolver o dobro do dinheiro, aí você tá botando o seu na reta, não tá? tá. Aí você tá. É tipo o cara do Corolla falar assim, ó, esse Corolla tá sinistro, tá fantástico. E é o seguinte, se você tiver que levar ele na revisão por qualquer motivo, nos primeiros 2 anos, eu pago a revisão, te dou mais um que eu paguei na de revisão pro seu bolso pra você botar gasolina nele. É uma oferta irresistível, né? Porque ele tá Uhum, botando dele na reta. Então, quando a gente está começando, quanto mais. Aí você fala assim, Érico, mas se as pessoas me passarem a perna? E você corre esse risco mesmo. Só que a minha teoria e o que eu fiz foi de cada 2.000 pessoas que eu ofereci essa garantia lá no começo, eu ofereci uma garantia parecida. Uma me passou a perna. E ela me passou mesmo, sabe? Ela falou que fez, se eu olhava não fez, mas na cabeça dela ela fez. E eu devolvi o dinheiro mesmo assim na época. Mas 2.000 pessoas. A maioria das pessoas são honestas, na minha opinião. São mesmo. E na maioria das pessoas, elas querem o resultado. Mas elas estão com medo de não dar certo. Quanto uhum, maior a garantia é, quanto mais parruda a garantia é, o que, que você pode fazer? Você pode precificar. Olha que louco. boa, Você pode boa. precificar a É. garantia. Então, se o seu produto não custa 297, ele custa 997. Só que é o seguinte, escuta o que eu estou te dizendo. Caso você implemente ele, não reconquiste ele, e mostrar para mim que você representa, você precisa mostrar. E ó, esse negócio de mostrar, você não quer pegar o seu cliente pelo pé, não, sabe? Porque é horrível ficar pegando o cliente pelo pé. Você não quer pegar o cliente, você não quer achar a letra miúda de contrato. Você quer definir um passo a passo que é razoável, sabe? Uhum, Não é tipo, você tem que gravar uma conversa sua com seu marido e ele. Não, é complicado isso, mas define alguma coisa que seja razoável para te sim, mostrar. O é meu fácil é, porque cara, tem me as mostra. tarefas. Na época, eu falei assim: me mostra os vídeos de lançamento. Porque pelo menos ele Uhum, tem que fazer um vídeo de lançamento. Esse cara que me passou a perna gravou nada, não gravou nem o vídeo. Gravou um vídeo qualquer e uhum, falou que aquilo era de lançamento, falou que eu enganei ele. E tá tudo bem. Ele estava me passando a perna, eu estava bem com isso. Porque para cada um que te passa a perna, milhares de brasileiros e brasileiras não vão passar. Então, assim, cria uhum, uma coisa que seja razoável e que não seja dar a impressão que você vai passar a perna neles, sabe? Você não quer passar a perna neles. E o mais legal é que esse tipo de garantia é que tem gente que vai fazer só para te provar, só para ter o dinheiro de volta e vai que ela reconquista o cara. É muito louco.
Quando ela vai fazer uma, e às vezes ela não precisa nem reconquistar o cara. E eu vou te falar, às vezes a pessoa não precisa nem fazer um 6 em 7. Mas às vezes ela faz uma coisa que causa um benefício para ela. Fala assim, nossa, o que ela faz é real. Ela não estava querendo me pegar. Era a pergunta que eu estava querendo te fazer, porque acontece uma coisa. Justamente quando você estava falando sobre a garantia, é que esse meu produto ele vai agregado, tem duas coisas. Às vezes tem pessoas que no meio do caminho, eu já tive de pessoas que, inclusive, quando eu estava atendendo pacote de coaching, 10 sessões para isso, inclusive, tem gente que no meio do caminho, na quinta sessão, fala, Val, muito obrigado, não preciso mais, e não perde o dinheiro de volta, as 5 sessões mais de Ah, volta. não, total. Fica tão, E, tão e grato aquelas que ela são. nem quer o dinheiro. As pessoas, a maioria, você tem que jogar com a estatística. A maioria das pessoas são, mas elas têm medo, Val, de, de isso não dar certo para elas. E quando você garantia alguma, põe uma garantia, você pode precificar correspondentemente. Porque Mas você está essa reduzindo, garantia, por exemplo, você pode, porque você está reduzindo o risco em princípio. essa garantia eu posso inserir a seguinte garantia, porque acontece que é, muitas reconquistam, ou muitas reconquistam tanto o amor próprio, que elas falam, não quero mais reconquistar esse cara, né? Eu não quero mais, eu quero outra Ótimo. coisa. Então, na Ó, garantia, eu posso você dizer pode, assim, se você, ah, fala para mim, perdão. eu garanto, a garantia é você reconquistar ou você superar, porque o processo de superação entra na reconquista. Tem superação dentro da reconquista. Eu posso colocar as duas Pode, condições? pode. É inerente à sua especialidade, né? Você entende qual que é o processo. Uhum, Você pode até falar para ela, só você tem duas coisas vão acontecer. Ou você vai reconquistar, ou você vai chegar a um ponto que você vai estar superada, 100% completa. Aquilo não vai estar na sua uhum, cabeça mais. Você não vai estar sendo dominada por aquela emoção. Eu não sei como é que elas expressam isso. Ótimo, você sabe disso. Mas o fato é o seguinte, em relação a preço, garantia te permite precificação. Porque a tá. garantia é uma espécie de redução de risco. Quanto mais intensa a Uhum, garantia, maior sua capacidade de precificação. uhum, Porque você tira o risco das costas da pessoa e coloca o risco nas costas. É risco, você começa a assumir o risco. A minha uhum, garantia era mais ou menos assim, quando eu comecei. Era mais ou menos, porque eu não lembro palavra por palavra, fazem 7 anos. Quando eu comecei, a gente tem que botar uma garantia forte. Era mais ou menos assim. Se em 90 dias você executar o que está na fórmula. Eu dei 90 dias porque a fórmula demora para executar. Se eu falasse 30 dias, o cara entrava lá e falava assim, o cara me pegou pelo pé, né? Safado. Eu não consigo executar isso em 90 dias. Entendeu? Eu queria pegar, cara, 3 meses para você executar o que tem dentro, na época. Se você não tiver feito N vezes mais, múltiplas vezes mais, o seu investimento na fórmula, na época, era mais ou menos assim. Você vai ter uma sessão 1 a 1 comigo. E nessa uma sessão 1 a 1 comigo, eu vou olhar o que você fez e vou te sugerir o que você tem que fazer. Então o cara fazia isso para ter a sessão 1 comigo, mas ele tinha que me provar que tinha feito para ter a sessão. Não dava para ele engabelar, sabe? Tem uhum, que mandar umas paradas lá que eu falei para ele. Ah, manda os vídeos de lançamento, manda os e-mails, um monte de coisa para eu saber mais ou menos se ele fez. Eu não queria pegar ele pelo pé, não. Na época eu não estava nem olhando qualidade. E por que que eu fazia a sessão olho a olho comigo? Sabe por quê? uhum, Porque ele ia ter que olhar no meu olho, assim, sem julgamento, ia ter que falar que ele teria feito. Então, não é tipo assim, uhum, eu fiz, vai lá, me devolve o dinheiro. Não, ele tem que me encontrar e falar aquilo. Você tá uhum, entendendo? Que a pessoa que não fez, ele ia ter que falar, olhar no meu olho e falar assim, isso aqui é um vídeo. E não era um vídeo. Entendeu? A pessoa sabe, ela essa sessão. E aí é o seguinte, mas era só por isso, na minha época da negócio. E aí é o seguinte, eu falei assim, depois, se você implementar aquilo que eu te falei para implementar e não tiver o resultado, eu te devolvo o seu dinheiro mais R$ 500 do meu bolso. Na época, eu não sei se era isso. uhum. E, cara, a maioria das pessoas que iam pedir essa garantia não pediam, ela ia ter que falar comigo, né? Uhum. E era esse o mecanismo que eu falei assim, cara, se ele olhar no meu olho e falar
que não. E engraçado que, sabe, na maioria das vezes eu fiz uns bons atendimentos deles. Era legal, tinha gente que tinha feito mesmo, sabe? E tinha gente que tinha Uhum. errado muito, porque tinha achado que tinha seguido a forma clássica aqui, que hoje é normal no 747, na época não era, não tinha essas lives, né? Ele achava que tinha feito, ela achava que tinha feito. Falei assim, peraí, ó, esse detalhe. E a pessoa botava o detalhe e funcionava. Então, assim, não é ruim, sabe? E o melhor de Uhum. tudo, tinha gente que não ia fazer, mas fez só para provar que eu estava errado. Tem esse sentimento no ser humano. Algumas pessoas querem esfregar na fuça compra o produto para esfregar na cara do cara que não funciona. É tipo isso, né? Tem um. É o É. perde-perde, né? Mas assim, tem um cara que chega, eu contigo de. Um cara que consegue fazer uns deals assim, que perde-perde. Tipo assim, eu vou naquela churrascaria, vou me entupir só pro cara tomar prejuízo comigo. O cara vai lá, toma prejuízo com o cara e o cara se fode, porque comeu demais. É um cara que É. faz o design de uma coisa que só todo mundo pede. Mas enfim, tem sempre um desse. E tá tudo bem. Porque a maioria não é assim. A maioria quer reconquistar o cara. Ela tá em dor. A maioria do meu prospecto tá de saco cheio. Ele quer fazer o 6 em 7. Então, Uhum. nesse design, inclusive esse design está dentro do Forma, revê lá na parte de garantias, né? Esse design onde a pessoa tem que olhar no seu olho para fazer, e a mais importante, se algum dia você fizer uma dessas sessões, não é para pegar a pessoa pelo pé, sabe? Não é para falar, você não fez. Não. Você só quer que quando ela fale o que ela fez na sua frente. E isso por si só desencoraja as pessoas que querem passar a perna. Cara, eu vou passar a perna, mas eu vou ter que olhar para a cara dele e falar assim: eu falei que eu fiz, eu sei que não fiz. E se ele fizer isso, está tudo bem. Estatisticamente, essa Uhum. pessoa é muito menor. Tem muito mais clientes É bons. verdade. E para cada um Superman tem um Lex Luthor. Então, para cada uma das seus clientes dos seus sonhos, sabe? Aquelas que fazem o dobro daquilo que você pede, que são razoáveis, que perguntam, tem um Lex Luthor. Como diria o Granville, Uhum. um 1% safadão mesmo. Mas o 1% safadão também é contrabalanceado por um 1% extraordinário. Pessoas assim que deviam ser beatificados. Sério mesmo, tem pessoas que falam assim, meu Deus, qual o tamanho do coração dessa pessoa? Sabe? É incrível, assim. Uhum. Então, essa parada de encontrar o seu cliente vai te dar a chance de encontrar tudo, o melhor e o pior de toda a raça humana no contexto do Uhum. seu curso, tá? Não quero falar Uhum. contexto. Mas, ó, risco. Quanto menos você bota o risco nas suas costas, mais você é bem paga. E as pessoas não acham isso. A precificação de risco é uma das coisas que mais bagam as pessoas. O que o Uhum. seguro faz? É uma das empresas mais lucrativas que existe. Ela pega X mil do seu carro, bota o risco nas costas dela e fica estatisticamente podre de rica. Porque ela entende a Uhum. estatística da probabilidade de você bater o carro. Uhum. Faz E, muito sentido. e eles compram o risco. E eles são muito, empresas com muito caixa são empresas seguradoras. Uhum. Então, o seu quando você aumenta o preço porque você deu uma garantia, sabe o que você está dando para ela? Você vendeu um seguro. É, segurança. Você vendeu um seguro. E, cara, eu tenho seguro do meu carro, eu ainda pago isso. Não sei por que eu pago, mas eu tenho. E eu não falo assim, ó, vou bater o carro só para pegar o dinheiro do seguro. Eu não falo isso. Eu tenho seguro de saúde. Eu não falo, pô, vou ficar doente só para usar os exames. Uhum. E seu cliente também não vai pagar mais caro e a maioria dos sãos não vão pagar mais caro esse seguro. Eles estão comprando seguro, custa 297 e ainda tem um seguro, você está vendendo, você não vai falar assim, mas você tá, que a pessoa não entende às vezes, né? Você está vendendo um seguro de R$ 1.000 para garantir isso. E esse seguro vai É. poder bancar o louco que tentar te passar a perna, se você acreditar que é um louco, tá? Mas enfim, eventualmente aquele que não funcionar e tiver uma razão razoável, for uma pessoa razoável. Uhum. Lembrando que quando chegar 1% safadão, você lida com ele evitando ele. Cara, toma aqui seu dinheiro, tá tudo bem. Você tinha precificado isso no seu seguro. Você não vai falar isso pra ele, tá? Mas é Uhum. precificado. Eu não quero nem a dor de cabeça. Por isso que a gente compra o seguro. Uhum. Ah, o cara bati no carro, desculpa, foi mim. Tá aqui meu.
meu, meu telefone, tá aqui o telefone da minha seguradora, eu vou pagar, porque eu já tinha precificado isso. Uhum. Então aqui você está trabalhando com isso. Então pensa nisso. Eu quero que você entenda o seguinte: preço é uma variável Tá. que grita. E ela vai te dar ônus e bônus de você mexer. Você pode ganhar muito dinheiro mexendo no preço e pode errar. E você tem Uhum. que entender isso. Então não é mexer no preço, só espero vitória, não. Não. Você está mexendo numa variável importante. E ela vai precisar de ajustes. Então pode ser que você aumente o preço de errado. Porque é uma variável Uhum. que grita. Você está entendendo? Então Uhum. controla a sua expectativa da responsabilidade de estar mexendo no preço. Ó, eu sou uma responsável por mexer no preço. Eu sei que isso pode me dar um ganho muito grande. E eu recomendo você fazer isso. E um ganho mexendo nessas variáveis que você tem controle. Mas ele também pode dar uma perda por algum motivo que você não sabe. Então, se der essa perda, Sim. não fica se martelando, se flagelando. Porque você está num Uhum. processo de laboratório mesmo, na sua oferta. E essa Uhum. responsabilidade vem de um faixa preta. Ah, o cara entra num faixa preta, ele corre, faz uma corrida de Fórmula 1. Ele vai, ele coloca capacete, né? Garantia. Ele bota um cinto de 4 pontas, que é evidência, né? Mecanismo de segurança. E ele tem o ônus e o bônus daquela situação dele. Ele vai chegar a 300 por hora, vai ganhar a corrida, vai ganhar US$ 1 milhão se ele ganhar o campeonato de Fórmula 1. Mas se ele bater, ele não vai ficar, meu Deus do céu, não podia ter batido, porque ele está andando a 300 por hora. Então, você é um atleta de performance, nesse sentido, você tem que ter a responsabilidade de estar mexendo numa coisa que é grande. E, ó, eu mexi às vezes deu certo, e te digo, até com o Érico dá errado às vezes. Só não deve dar Sim. errado com o cara lá de cima que manja de tudo. Mas, enfim. Agora, eu acerto mais que eu erro. Então, todas Uhum. as vezes que eu, assim, eu acerto cerca de 80% das vezes. Uhum. Mas eu respeito. Tipo, recentemente eu fiz, no ano passado, 2 mexidas de preço. Eu tenho um respeito por aquilo. Tipo correr com um carro a 200 por hora. Toma suas Uhum. precauções e corra se você quiser, mas respeite o desafio. É um carro, é 200 por hora e é arriscado, tá Sim. bom? Uhum.